Olá, crianças! Começa agora mais um programa Coração Puro. E este programa aqui está direcionado para você que está assistindo, não só para as crianças, mas também para os jovens, para os adultos. Para você ver só, no programa de hoje nós teremos versículo do dia e Deus vai falar com você. Teremos também histórias bíblicas, uma palavra especial para o seu coração. E além disso, a psicóloga Eliana Shimano, aqui no programa Coração Puro, falando sobre a vida emocional na infância. Quais os cuidados que os pais devem ter para que os seus filhos cresçam de uma forma equilibrada. Porque hoje em dia nós vemos muitos distúrbios emocionais já nas crianças. Então, para a gente que é pai, o que nós temos que fazer para melhorar isso? Isto e muito mais você assiste agora. E o versículo de hoje, Efésios, capítulo 3, versículo 17. Efésios 3:17. Vamos ler todos juntos. Para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé, oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor. Então, neste versículo da Bíblia, nós estamos vendo a oração de Paulo. No último programa, nós vimos como ele estava posicionado para fazer essa oração, de joelhos, né? No versículo 14 disse isso: por esta razão ajoelho-me diante do Pai. E ele continua a oração falando com Deus. E eu separei esse versículo aqui para vocês, ó, para que Cristo, ele estava orando isso, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. Oro para que, estando arraigados e alicerçados no amor. Então nós precisamos de fé e nós precisamos de amor. Quando a gente está alicerçado no amor de Deus, tudo fica mais fácil. A vida fica mais fácil de ser resolvida. Todos nós temos problemas, não é verdade? Eu tenho, você tem, os nossos vizinhos têm. Mas aquelas pessoas que sabem que Deus as ama, confiam mais. Não ficam desesperadas, porque o perfeito amor lança fora todo medo. O medo envolve castigo, e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Por isso que Paulo orava pelos irmãos dele na fé. E eu também faço essa oração hoje, juntamente com Paulo, por você que me assiste. Que você, telespectador, esteja alicerçado no amor de Deus. Jesus te ama, Deus te ama. Não se preocupe, Ele cuida de você. E agora, histórias bíblicas. Qual vai ser a história de hoje, Priscila Mazo? E a historinha de hoje vai falar sobre o bom samaritano. Está lá em Lucas, capítulo 10. Vamos começar lendo comigo? Lucas 10, 25 diz assim: certa ocasião, um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova e disse: a pergunta que o homem fez para Jesus, pessoal: mestre, o que preciso para herdar a vida eterna? O que eu preciso fazer para ir morar no céu, para herdar a vida eterna? Essa é uma pergunta que eu acho muita gente quer saber. Você aí de casa tem essa curiosidade? Quer saber a resposta de Jesus? O que devemos fazer para herdar a vida eterna? Porque muita gente fala assim: olha, cuidado, senão você vai para o inferno fazendo isso, fazendo aquilo. Então a gente sabe que a palavra de Deus é o manual do cristão.
Nós temos que seguir, esta palavra aqui, a Bíblia. Mas Jesus simplificou a vida aqui deste homem, para que ele entendesse a essência do Evangelho. O Evangelho não é um montão de regras que temos que seguir a linha. A essência do Evangelho é o amor. Quando nós amamos a Deus acima de todas as coisas e amamos ao nosso próximo como a nós mesmos, não precisa decorar regras nenhuma. Viva o amor, ame ao Senhor e ame ao seu próximo, que você vai dar a vida eterna. E vamos ver a maneira simples como Jesus explicou ao homem. E ele disse assim: o que está escrito na lei? Respondeu: como você a lê? E o homem respondeu: ame ao Senhor, seu Deus, de todo o coração, de toda a alma, com todas as suas forças, e ame ao próximo como a si mesmo. E Jesus disse: você respondeu correto. Faça isso e viverá. Agora eu pergunto a vocês: quem é o meu próximo? Deus, eu sei quem é. E eu vou amar a Deus. Mas como eu faço para amar o meu próximo? Mas ele, querendo justificar-se, perguntou, quem é o meu próximo? E a resposta de Jesus foi contando a parábola do bom samaritano, que eu vou contar a vocês agora. Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu na mão de assaltantes. Tinha um homem que ele estava indo de uma cidade para outra, de Jerusalém para Jericó. Mas assaltantes o pegaram, bateram nele, o maltrataram e roubaram todo o seu dinheiro. Deixaram ele ali no meio da estrada, caído, sem dinheiro, ferido, à beira da morte. Aconteceu que está descendo pela mesma estrada, passou um sacerdote. Gente, quem era o sacerdote? É aquele que se dizia ser um homem de Deus, Quando viu o homem, passou pelo outro lado. Já aconteceu com você? Às vezes você está assim, andando na rua e de repente alguém te vê e muda de calçada. Olha, gente, eu mesmo que sou missionária, não é fácil não, hein? O pessoal me vê, já tem até medo. Fala assim: a Priscila, lá vem ela querer patrocínio pro programa Coração Puro. Mas, gente, a gente que trabalha na obra de Deus, a gente tem que buscar ajuda, A gente precisa que as pessoas colaborem com o programa Coração Puro. Não só com o programa, E tantas obras missionárias que a gente faz, festa com as mulheres para evangelizar. Olha, é bazar, fazemos também caridades, juntamos alimentos para cestas básicas. Tudo isso precisa de ajuda. Por isso que as pessoas têm que ter um coração disposto, a dar ofertas, ajudar o próximo. E vamos ver aqui como que esse sacerdote se comportou. Mudou de lado. E assim também passou um levita e também não ajudou o homem. O levita seria hoje como se fosse um cantor da igreja, aquele que louva a Deus. Então, pessoas que serviam a Deus, que se diziam servos de Deus, mas na hora que viram aquele homem caído ali na calçada, sofrendo, ferido, passaram de... a Bíblia fala, passaram de largo, em distância. E não ajudaram. Passou pelo outro lado. Mas passou um samaritano. O samaritano era aquele que era de outro povoado, que eles falavam que não eram gente boa não, sabe? Samaritano, isso aí não é boa coisa não. Mas o samaritano, que os judeus nem consideravam, foi aquele que se encheu de amor, dó, compaixão daquele homem que estava caído. E sabem o que ele fez? Quando viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria, cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários, deu dinheiro ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. E aí Jesus pergunta para o homem: qual destes 3 homens era o próximo?
E aí o homem respondeu: aquele que teve misericórdia dele. E Jesus disse: vá e faça o mesmo. Essa é a história para nós hoje. Você quer saber como faz para ir morar no céu? Ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E o próximo não é só sua mãe e seu pai, não é só seu parente, mas é também o seu vizinho. Meu Deus, quanta gente, por exemplo, Maringá hoje é cheio de prédios e apartamentos, né? Não só Maringá, todo o Brasil. A nossa cidade é assim. As pessoas entram no elevador, sobem, descem, quando dão bom dia, tá bom, né? Mas não conhecem os seus vizinhos, não conhecem os seus amigos. Eu vou dar uma dica para vocês. Nós estamos fazendo reuniões às quartas-feiras lá em casa com as vizinhas e tem sido tão gostoso. Temos feito amizades, lido a Bíblia juntas, orado juntas, sendo amigas. E é tão bom. Às vezes o teu vizinho da porta do lado do seu apartamento está precisando de ajuda, está ali doente, está com uma criança pequena, está alguma coisa acontecendo e você não está ajudando o seu próximo porque você não está vendo. Por isso, vamos ficar mais atentos ao nosso próximo, aos nossos vizinhos, aos nossos amigos e procurar ajudar eles. E também quando vemos uma pessoa caída na rua, né? Claro que aquela regrinha, né? As meninas vão procurar ajudar outras moças, os rapazes, outros moços, porque hoje em dia também pode ter uma pessoa ali se fingindo, né? Então a gente tem que ser cauteloso, mas sempre procurar ajudar o nosso próximo. Sempre, você que é abastado, que tem bastante dinheiro, dê uma cesta básica para alguém. Ajude, né? Uma família pobre, você tá aí com o seu armário cheio de alimentos. O que você fez este mês para ajudar o seu próximo? O que você fez? Procure se informar das pessoas necessitadas. Faça caridades. Ajude quem precisa. Ou também tem aquele tipo de pessoa que ajuda muito as pessoas de fora, né? Eu doei cesta básica lá na igreja, eu fiz uma obra de caridade lá no meu bairro, não sei aonde. E às vezes o próprio irmão dele, já aconteceu de me contarem esse caso essa semana. O próprio irmão, parente de sangue ou primo, está passando um problema e a pessoa, por conhecer os defeitos do outro, não, vou levar lá para ele não. Porque ele está passando isso, sabe por quê? Porque ele fez isso de errado. Nós não estamos para julgar, nós estamos para ajudar. Então você ajude as pessoas que você não conhece, como o bom samaritano, mas você também ajuda as que você conhece. Você também ajuda quem está perto de você, né? E a dica de hoje é esta: vamos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Se eu estou passando fome, o que eu quero que aconteça comigo? Que alguém venha trazer uma comida para mim. Então, se o meu amigo está passando fome, do mesmo jeito que eu queria ganhar um prato de comida, eu vou dar um prato de comida para ele, né? O que eu queria que fizessem comigo, eu faço para o meu próximo. Se quando quando eu era adolescente, eu andava muito de circular. Então, quando alguém me dava uma carona de carro, eu ficava tão feliz, porque daí eu podia chegar mais rápido, né, no meu destino, né? A pessoa falava: quer uma carona, Priscila? Eu, na hora, puf. Ficava toda feliz. Hoje, eu tenho o maior prazer de oferecer carona para as pessoas. Eu estava vindo para a TV hoje, já pude dar carona para minha vizinha. E é uma alegria no meu coração, porque eu fiz para ela o que eu gostaria que fizessem comigo. Às vezes uma carona, um lanche que você paga para o seu amigo, uma coisa tão pequena, pode deixar alguém tão feliz. E mais ainda, com isso, você herdará a vida eterna, o céu. Agora nós vamos para o intervalo, daqui a pouquinho mais Coração Puro.
Voltamos com o programa Coração Puro e mais uma vez está com a gente Eliana Shimano, psicóloga. Então, para você que tem interesse em ouvir sobre o desenvolvimento da criança, a opinião de uma psicóloga é sempre muito bem-vinda, porque trata da vida emocional, né? E hoje, para o nosso bate-papo, a Eliana está aqui. Bem-vinda, Eliana, ao programa Coração Puro. Obrigada, Priscila, mais uma vez. Então, Eliana, eu quero começar te perguntando sobre a criança. A fase criança inicia-se com 3 anos, 2 anos, a partir de quanto eu deixo de chamar o meu filho de bebê e passa a ser uma criança? Isso depende da mãe, né, Priscila? Tem mães que tratam seus filhos como crianças bebê até o moço, meu bebê, né? Exatamente. Mas o correto. Mas o interessante é, cada mãe também sabe, cada família sabe distinguir isso, né? Porque a gente já consegue perceber quando começa a perder aquela carinha de bebê, não é verdade? Uhum. A criança, o bebê nasce e aí com 1 ano ela vai mudando, o rostinho dela vai mudando, o rostinho da criança vai mudando. Então, assim, para ser chamada de criança, né, existe talvez 2 anos, 1 ano, talvez já a gente não pode considerar tão bebê assim. Uhum. Já perde aquela característica de bebezinho, né? E então, com 1 ano para cima, 2 anos, a gente já chama de criança, né? E já vai tratando diferente. Claro que vai, porque a criança já vai entendendo aquilo que a gente vai falando. Eu lembro que o Lucas, com 1 ano e meio, eu ensinei para ele: você não é mais bebê. Você é uma criança. E ele fala, vai chamar ele de bebê para ver. Ele fala, eu não sou bebê, eu sou criança. Exatamente. E tem a questão física também, né? Tem crianças que têm pouco cabelo, né? E fica parecendo mais bebezinho, né? E é mais miudinha, a criança é mais miúda, então fica parecendo mais bebezinho. Exatamente, mais bochechudo. Mas de acordo com o crescimento, ela vai perdendo, a criança vai perdendo. Mas é importante a gente, como pais, ir falando assim: você já tá ficando uma criança, agora você não vai mais chupar chupeta, você não vai mais mamar na mamadeira. Claro, é sempre a comunicação, a palavra é muito importante, porque aquela criança precisa crescer num ambiente já escutando a fala da maneira correta, inclusive da maneira correta. Aquela coisa de, né, falar como se fosse bebê, isso faz com que a criança acabe atrasando até a fala dela, né? Essa fase verbal. A gente repete muitas palavras erradas que eles falam porque a gente acha bonitinho, né? Exatamente. Dotinho, né? Que coisa gostosa. Que bitinho. Então não, falar corretamente. Falar corretamente. Que bonitinho, né? Que bonito, né? Quando é criança, claro que a gente usa muito no diminutivo, mas aos poucos ir perdendo isso. Nossa, a gente vai aprender muito aqui, hein, mães? E eu quero perguntar, que eu acho que em casa as mamães têm essa dúvida. A birra. Como lidar com a birra com a criança pequena? Nessa fase, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Eu vi esses dias uma criança com mais ou menos uns 5, 6 anos, nós fazendo uma birra tão grande, que eu falei, meu Deus, me ensina a educar meu filho para que eu não chegue nisso. Cortar a birra agora, que ele tem 2, 3 anos, para não chegar lá uma criança grandona fazendo escândalo na frente dos outros. Eu quero meu pai agora, eu quero isso agora, né? E fazendo aquele choro, aquela birra típica mesmo. Só de você falar isso, né? Eu quero isso agora, eu quero isso nesse momento, já denota, assim, uma falta de limite, né, Priscila? Então, quando a criança faz muita birra, a gente precisa, claro, entender o que está acontecendo com aquela criança. Às vezes é algo que os próprios pais estão deixando de fazer ou fazendo demais. A gente precisa entender, né, primeiro o que está acontecendo. Mas a birra é uma coisa bem chata, né? Porque geralmente as crianças fazem em público, né? Porque é uma forma de ganhar aquilo que elas querem. Então, supermercado, a gente vê com uma certa frequência criança deitando no chão e batendo, se esgoelando, né? E até parece assim que isso acontece todos os dias na casa. E muitas vezes não. A criança está aproveitando aquele momento que está em público para chamar a atenção, né, daquele pai ou daquela mãe para ganhar aquilo que ela quer.
Mas isso já denota uma falta de limite. Porque as crianças que têm uma educação em casa, sabendo, ó, você vai até aqui, daqui para frente não, sou eu que mando. Quando o adulto deixa isso muito claro, pai e mãe deixam isso claro, a criança ela tende a não fazer essas birrinhas em público. Né? Então, o importante também é você não dar muita bola, né? Às vezes você acaba reforçando. Se você fica em cima daquela criança porque está fazendo birra, você acaba reforçando a birra dela. Então, já teve vezes do Lucas fazer uma birra e eu falar, tá, não sei se eu fiz certo, vamos ver. Você quer ficar aí, então? Então pode ficar. Não tem problema, a mamãe já vai indo. Tchau, filho. Eu brinquei com ele assim, tchau, como se eu não estivesse dando bola. Tô indo, deu uns 3 passinhos pra frente e ele veio atrás de mim. Isso mesmo. Você é mais ou menos assim? É isso mesmo. Isso mesmo. Continuar, calma. Isso, você continuar manter o controle. Calma. Isso, você não fica ansiosa, né? Porque você acaba passando essa ansiedade para aquela criança. Então, se a criança perceber, porque ela te conhece muito bem, então se a criança perceber que você está ficando insegura, ela toma conta. Né? Aí ela vira atração. Então você tem que ser firme, né? Ser firme, mas ao mesmo tempo com amor, né? E chegar para aquela criança e falar, né? Mamãe não quer isso, né? Então quer fazer birra? Fica aí, tô saindo. Então, Eliana, deixa seu telefone para quem quiser ter um contato, né? Eu sei que a sua agenda vive lotada, gente, mas vocês conseguem, viu? É só me ligar no celular, né? No celular, que é 9973 1773. Se eu não puder atender na hora, eu retorno. Obrigada, Eliana, mais uma vez, pela sua participação no Coração Puro. Já tem mais Coração Puro. Fique aí.
programa Coração Puro. Oferecimento Reco Lingerie.